Olá, meus amigos. Nos últimos 2 vídeos, eu comentei com você a respeito daquele bispo, né, de 52 anos de idade, que foi... Como é que fala? Que foi preso por tráfico humano, né, envolvimento com prostituição. E sabe o que me assusta mais, às vezes, do que um caso como esse que vem à tona? O que me assusta mais é ver membros da igreja, alguns deles esclarecidos, saindo em defesa desse homem só porque ele era um bispo da igreja deles. A que ponto chega a lavagem cerebral? Ela te leva a defender um criminoso. Ela te leva a ser complacente com o crime, porque afinal de contas, né? Isso não tem nada a ver com o fato de que ele era um homem chamado por Deus, né? Para te chamar ao arrependimento, te dar uma recomendação para o templo, tirar de você, né? Uau! É muito assustador e é muito triste e preocupante, né? Numa proporção bem menor do que essa, mas que acontece com muito mais frequência do que a gente gostaria de acreditar. Eu fiquei sabendo essa semana que um caso no Brasil, tá? No Brasil, sim. Um caso de uma menina, uma família membro da igreja, tá? A menina começou a ter alguns problemas emocionais, ela acabou contando, né, pra mãe, que o pai dela, né, fiel portador do sacerdócio, estava violentando ela sexualmente. A mãe não está acreditando na filha. Não. Porque ele é um portador do sacerdócio. Então seria bom você tomar cuidado com os rótulos, tomar cuidado com os predadores que se escondem atrás do rótulo de fiel portador do sacerdócio. Esse é o cenário, o ambiente, eu diria, perfeito para eles agirem sem ninguém nem suspeitar. E mais do que isso, defenderem eles. Ah, ninguém tá defendendo, não. Tá defendendo sim. Porque quando você compara um homem desse, e você fala, não, mas tá tudo bem, porque Judas, né, traiu Jesus Cristo, ele era um apóstolo. Uau. É perigoso, né? Então tá. Eu estava escutando um podcast essa semana não era da igreja não tem nada a ver com a igreja não, tá? Mas ele contou com mais detalhes a história de Jim Jones e eu vi muita semelhança na história de Jim Jones, no perfil dele, no caráter dele, com o caráter do profeta da restauração, Joseph Smith. Assim como Jim Jones, Joseph Smith também era carismático. Os dois eram carismáticos, tá? Os dois gostavam de ajudar as pessoas. Jim Jones, ele tinha uma preocupação extra com pessoas de idade e ele queria que todos tivessem acesso à educação. Ele era contra a segregação racial, contra o racismo. Ele tinha qualidades, ele ajudava muitas pessoas. Isso fazia dele um profeta de Deus? Ou um líder religioso confiável? Absolutamente não. Joseph Smith, sem dúvida nenhuma, tinha qualidades. Isso faz dele um profeta de Deus? Absolutamente não. Assim como Joseph, Jim Jones também criou a lei da consagração na comunidade. Ou seja, a igreja, né? A igreja aceita, administrava os bens e todos viviam economicamente no mesmo nível, exatamente como Joseph Smith fez. A esposa de Jim Jones, ela queria o divórcio porque ela começou a se sentir abusada, né? Ela começou a ver o que estava acontecendo, ela queria o divórcio. Ele ameaçou ela e falou assim, não, se você me deixar, você nunca mais vai ver teus filhos. Ela ficou com ele por medo. Emma Smith, mesma coisa. Ela falou para Joseph, você quer viver a poligamia? Então eu também quero ter outros maridos, além de você. Ele ameaçou ela com
com destruição, dizendo que havia recebido uma revelação de Deus e que ela seria destruída. Dá uma olhada no Doutrina e Convênio 132, eu acho. E ela também ficou com o marido por medo. O medo tem o potencial de destruir tua vida, viu? Jim Jones, ele precisava isolar as pessoas porque ele precisava conduzi-las do jeito dele, ele precisava manipular o povo dele. Então ele levou parte desse povo, parte da congregação dele, para Guiana e começou do nada uma cidade a qual ele deu o nome de Jamestown. Eles também chegaram lá no meio da selva, não tinha nada lá, eles construíram uma cidade, tá? Que despertou a admiração de jornalistas e pessoas que vieram a conhecer a cidade que ele e seus seguidores haviam criado. Joseph também vivia saindo de um lugar para o outro com os seus seguidores que ele precisava manipular e isolar do mundo, né? Só que Joseph chamava esse lugar de Sião. Até hoje se fala na Sião, é ou não é? Os pioneiros que vieram para cá, para o Lago Salgado, de vários países da Europa e outros lugares dos Estados Unidos, eles também estavam vindo para a Sião, ou seja, para a cidade, né, cujo povo vivia um padrão superior aos padrões do mundo, né? Os dois tinham a seguinte política: os fins justificam os meios. Jim Jones, ele tinha relações sexuais com homens e mulheres da congregação dele. E ele dizia para eles o seguinte, que ele não gostava de fazer isso, mas que essa era a única forma de os membros da congregação se realmente entrar em sintonia com os ensinamentos que Jim Jones estava passando para eles e realmente mostrarem comprometimento com a causa. Joseph usava uma estratégia parecida, só que ele chegava para meninas de 14 anos de idade, mulheres casadas também, e dizia para elas que um anjo havia visitado ele com uma espada de fogo, dizendo que ele precisava se casar com elas, caso ele não se casasse com elas, ele seria destruído e elas perderiam a sua exaltação, elas e suas famílias. Então elas também se casavam com ele por medo. Jim Jones, ele separava, havia uma seção, um setor da cidade. Eu vou colocar para você, se eu conseguir, o link para esse podcast chamado Case File. São 3 episódios, vai dar umas 4 horas e meia, eu acho, tá, de podcast. Mas é uma história, assim, fascinante, não tem nada a ver com mormonismo, não. Jamestown, ele tinha digamos, um pavilhão, um lugarzinho, uma vilazinha, separada para os rebeldes, aqueles que questionavam Jim Jones, aqueles que contrariavam ele, aqueles que levantavam a voz contra a autoridade dele. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, desde os dias de Joseph, pratica a excomunhão. Ele excomungou homens como Martin Harris, quando se levantou contra ele, falou, como assim poligamia? Tá louco? Não, isso não tá certo. Pum, excomunga. Hoje em dia, se você se levantar contra a autoridade, se você falar contra os ungidos do Senhor, como esse bispo aí, por exemplo, né? Não, se falar contra esse bispo não vai acontecer nada, mas se você contrariar os líderes da igreja, ou se você falar qualquer coisa que vai contra os ensinamentos deles, você vai ser excomungado da igreja, você vai ser separado também da comunidade. Existem muitas semelhanças, mas você precisa tomar cuidado para você não pesquisar e para você não ter essas perspectivas, elas são muito perigosas, elas vão abalar a tua fé. Agora eu estou usando as palavras de Dallin H. Oaks, aquele homem que serve como membro da primeira presidência da igreja que não serviu missão. E ele era um grande juiz aqui, um juiz de renome, tá? Agora ele está aposentado. Recentemente, em um devocional realizado em Chicago, acho que foi em fevereiro deste ano, 2019, ele estava conversando com casais jovens, tá? Porque existe uma preocupação de que muitos casais, um dos cônjuges, está tendo acesso à história da igreja e está se afastando. Então está existindo uma certa comoção, né? Por exemplo, como é que eu faço, né? Se meu cônjuge desencaminhar, largar a barra de ferro, o que eu faço, né?
Eu sou um exemplo disso, né? Eu saí da igreja e meu marido continua. Então, ele foi ensinar esses casais como é que eles têm que lidar com essa situação, caso eles venham a passar por essa situação. Ai, ai. Qual é a melhor estratégia para manter a fé intacta na era da informação? Eu não vou ler tudo porque eu não tenho estômago. Mas ele fala, entre outros absurdos, ele fala o seguinte absurdo. Sua geração cresceu com uma avalanche de informações sobre a história da igreja, que é nova para muitos e preocupante para alguns. Sem dúvida. Os princípios consagrados pelo tempo de depender de e confiar no Senhor e em seus servos são questionados por alguns. Precisa confiar nos servos dele, né? Além disso, muitos membros, e vocês certamente estão entre eles, vivem em áreas onde são uma pequena minoria de membros da igreja, né? Cada dia eles se associam e às vezes são governados por pessoas que têm crenças e padrões radicalmente diferentes. Olha isso aqui, que pérola. Somos ensinados... A minha cachorra, tá? A Rose tá aqui na cama. Tá espirrando. Somos ensinados a amar nosso próximo, mas não é fácil amar e viver com aqueles que têm padrões diferentes e às vezes desviam-nos de nossos padrões de maneira persuasiva ou ameaçadora. Eu vou traduzir para um bom português aqui. Nós somos melhores do que as pessoas do mundo. Cuidado quando você se misturar com elas para elas não te desviarem dos teus padrões e ameaçarem, né, teus padrões, sei lá. Rose. Just a minute. Ih, elas querem sair, a porta tá fechada. Daqui a pouco eu abro para elas. Uau. Tá. Então ele fala o seguinte, agora uma outra pérola. Quando eles questionaram sobre isso, né? O que a gente faz se um dos cônjuges, né, ou algum membro da família começar a pesquisar a história da igreja e trouxer essas questões difíceis, né? Ele fala uma coisa muito sucintamente. Eu sugiro que pesquisa não seja a resposta. Eu vou repetir as palavras de Dallin H. Oaks. Eu sugiro que pesquisa não seja a resposta. A igreja oferece respostas a muitas perguntas familiares através dos ensinos dos tópicos de evangelhos encontrados em lds.org. Mas a melhor resposta para qualquer pergunta que ameace a fé é trabalhar para aumentar a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque se você não limpar a capela lá no domingo, não vai, a tua fé no Senhor Jesus Cristo vai, ó, então tem que trabalhar bastante. Sua essa camisa aí para aumentar a fé no Senhor Jesus Cristo. A conversão ao Senhor precede a conversão à igreja. Isso é mentira. E a conversão ao Senhor vem através da oração, de estudo e serviço. Na igreja, não ao próximo. Na igreja, quem eles falarem para você servir. Calma, muita calma nessa hora. Não pense que você tem livre-arbítrio e vai sair batendo asinha aí, servindo quem precisa de ajuda, não. Vai lá na igreja, vai no bispo e serve lá. Através de estudo e serviço, promovida pela paciência amorosa da parte do cônjuge e de outros membros da família envolvidos. Quando lhe for feita uma pergunta difícil, do tipo que, sei lá, quebra a cabeça sobre a história da igreja, uma pergunta que te abale, né, sobre a história da igreja, seja honesto e, se necessário, diga que não sabe. Mas então não se esqueça de dizer o que você sabe. 2 pontos. Eu sei que Joseph Smith foi um profeta de Deus. Volto já na sequência.